Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós que estamos aí em sintonia, com as vibrações positivas de Deus. Sinta-se abraçado por uma força espiritual que despertará a sua potencialidade infinita. É o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, chegando até você. E no programa de hoje, o preletor Fernando Antônio Mendes Marques explica como as catástrofes podem ser evitadas. Você confere o videoclipe do hino sagrado Habitantes da Terra, palavras e melodia que nos põem em contato com o mundo elevado de Deus. Neste mês, o programa Aceite Onoye na TV faz aniversário e convida você para comemorar esses 10 anos de divulgação da verdade Homem Filho de Deus. E se você tem alguma dúvida sobre o seu dia a dia, envie para sni@sni.org.br e ela será respondida no novo quadro de perguntas e respostas. Aceite Onoye, iluminando você, 10 anos de programa na TV. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Aceite Onoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Tudo que ocorre com o ser humano, seja individual ou coletivamente, nasce antes no mundo mental. Ou seja, mudando-se a mente, muda-se o destino. Desse modo, as catástrofes podem ser evitadas, conforme nos explica agora o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Veja. Muito obrigado, queridos telespectadores do programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nesta oportunidade, estudaremos o livro Pequenos Milagres, livro de autoria da professora Junko Taniguchi, cujo tema a ser estudado no dia de hoje é As catástrofes podem ser evitadas. Antes, um convite para você que está conhecendo o ensinamento da Aceite Onoye hoje, para você que já conhece e acompanha o nosso programa constantemente. São várias as obras da Aceite Onoye, dá para ver aqui pela nossa estante, são várias as obras da Aceite Onoye publicadas. Temos obras em português, obras em espanhol, obras em inglês. Aqueles que desejarem se aprofundar podem acessar a nossa página sni.org.br/livraria virtual e fazer o seu pedido para que você tenha em mãos, o mais rapidamente possível na sua residência, obras da Aceite Onoye para que você possa se aprofundar cada vez mais na verdade Homem Filho de Deus. Essa é uma das obras da Aceite Onoye, que é justamente o livro Pequenos Milagres, de autoria da professora Junko Taniguchi, o qual teremos uma oportunidade de estudar no dia de hoje. O tema do livro, Pequenos Milagres, nada mais é do que a professora Junko Taniguchi, como suprema presidenta da Associação Pomba Branca, da Aceite Onoye, ela usa o seu cotidiano, o seu dia a dia, através de pequenos exemplos do dia a dia, para nos transmitir a verdade, como em cada ato que se manifesta no nosso cotidiano, como se fosse um pequeno milagre, e através desse milagre nós entendemos e nos aprofundamos através do ensinamento da Aceite Onoye. Então, na página 103, o tema é: as catástrofes podem ser evitadas? Quando se fala de catástrofes, vamos falar, seja uma tsunami, uma tempestade, um vulcão, um maremoto, ou seja, as catástrofes da natureza podem ser evitadas. E aí ela começa o texto fazendo justamente uma reflexão. Ela conta que estava certo dia na sua casa, e assistindo através de um canal de TV japonesa, um noticiário do exterior, ela recebeu a seguinte notícia, que naquele dia o presidente da Rússia, o presidente Putin, ele iria realizar uma reunião muito importante.
E ao realizar essa reunião, ela não saberia dizer qual o teor da reunião, o quanto, a que se referia a reunião, mas uma certeza ela tinha, que quando ela recebeu a informação, a reunião ela tinha uma importância imensa. Só que acontece que naquele dia em Moscou, o céu de Moscou estava coberto por uma densa camada de nuvens de chuva, ou seja, existia a possibilidade de naquele dia, na cidade de Moscou, cair uma bela tempestade. E isso poderia atrapalhar a realização dessa reunião do presidente da Rússia, o qual tinha uma importância muito grande. Olha que interessante. Na matéria que ela recebeu através da TV japonesa, eles contam que um avião militar já estava preparado para usar técnicas especiais caso as densas nuvens, elas de fato fossem se manifestar como uma tempestade. Esses aviões já estavam preparados para dissipar essas nuvens, porque a tempestade poderia atrapalhar a realização da reunião. Olha que interessante, até que ponto chegou o desenvolvimento tecnológico utilizado por nós seres humanos, ao ponto de se formar nuvens negras e vai se manifestar a tempestade. Já existem técnicas especiais para afugentar ou dissipar essas nuvens, caso o evento a ser realizado, ele venha a sofrer interferência com uma manifestação de uma tempestade. Partindo desse princípio, quando se fala de as catástrofes ambientais podem ser evitadas, na página 103 do livro Pequenos Milagres, a professora Junko Taniguchi nos convida a uma reflexão, e ela diz o seguinte: esta possibilidade de dispersar cumulonimbus com o uso de avião militar me levou a pensar muito na relação entre o clima e as atividades humanas. Como seria se houvesse mais progresso científico e tecnológico do que atualmente, e se o homem pudesse dissipar tufões e chuvas torrenciais? Se quisesse chuva, faria chover, e se quisesse bom tempo, teria bom tempo. Se andasse tudo a contento, conforme o nosso desejo, não haveria necessidade de mudar os planos de viagem. Entretanto, se o mundo fosse assim, o homem se tornaria muito arrogante, achando que é onipotente e não conseguiria refletir com humildade para mudar a própria conduta. E ela continua dizendo: quando a mudança climática da Terra é intensa, ocorrem inúmeras catástrofes em várias partes do mundo. E cada vez que isso acontece, muitas pessoas perdem casa e famílias. A reflexão que ela nos remete, ela nos convida a fazer, é justamente a seguinte: quando se fala de catástrofes ambientais, a primeira pergunta é: o local onde estou atualmente é seguro, caso ocorra uma catástrofe ambiental? Caso ocorra uma catástrofe ambiental, o lugar onde eu estou atualmente, ele é seguro? Só que ao mesmo tempo que ela pergunta, seria seguro o local onde me encontro atualmente? Ela nos convida a reflexionar através de uma outra pergunta. O local pode ser seguro, que eu me encontro atualmente, mas a segunda pergunta, ela remete a uma reflexão bem maior. O que eu, o que você, o que nós estamos fazendo para evitar ou reduzir as catástrofes ambientais? O que nós estamos fazendo? É muito simples para o ser humano. Quando se fala de catástrofes ambientais, ele responsabiliza o governo. Ou ele pode responsabilizar o poder executivo. Assim o governo, o poder executivo não toma as providências e numa tempestade, lógico, a água ela acaba invadindo comércios e casas. Responsabilizar os outros, claro, o governo, o poder executivo também tem a sua responsabilidade. Mas a reflexão que ela nos convida a fazer é: o que eu, o que você, o que nós podemos fazer para reduzir as catástrofes ambientais? Qual seria o nosso papel? Vale lembrar aqui, para todos os amigos, que na década de 80 surgiu um pensamento no meio ecológico, conhecido como Deep Ecology, ou seja, ecologia profunda. E esse pensamento ele convidou o ser humano a fazer uma reflexão sobre a sua maneira de agir, a sua postura para com o meio ambiente. Ou seja, é necessário reflexionar: o meu modo de viver está condizente com aquilo que eu desejo?
Ou seja, o meu modo de viver é um modo de viver que vivifica ou que apenas recebe os benefícios da natureza. E essa Deep Ecology, ela tem 3 princípios da moralidade ecológica, o qual nós iremos estudar dentro desse tema, mas para tanto, volto à página 105, onde a professora Junko Taniguchi ela continua nos dizendo: no entanto, está ficando cada vez mais claro que as atividades diárias exercidas pelos homens têm muito a ver com a anormalidade climática dos anos recentes e o surgimento de grandes catástrofes. Mesmo assim, os meios de comunicação não falam da necessidade de mudar o nosso modo de viver, noticiando apenas a situação trágica das catástrofes. O que a professora Junko Taniguchi ela nos faz compreender é que, na realidade, quando se fala de catástrofes climáticas, o nosso modo de viver, a nossa postura, a maneira como conduzimos a nossa vida, como utilizamos os bens materiais, eles acabam colaborando para que catástrofes ambientais possam se manifestar na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Quando se fala de Deep Ecology, poderíamos entender assim: o convite que foi feito a todos os seres humanos é: até hoje, o meu pensamento é, basta que eu seja feliz e está tudo bem. Ou alguém poderia pensar assim, até a década de 80, basta que minha cidade e a população da minha cidade seja feliz. Basta. Ou alguém poderia dizer, se os brasileiros forem felizes, se todos forem felizes, maravilhoso, não importa os demais. Quando se fala de catástrofes ambientais ou problemas ecológicos, uma postura inadequada minha aqui no Brasil, ela pode afetar a vida de uma pessoa do outro lado do mundo. O próprio professor Masanobu Taniguchi ele nos cita em um dos seus livros, existe uma ilha no Pacífico, e essa ilha, esse país é conhecido como Tuvalu, e ele tem algumas ilhas que compõem esse país, e a população desse país são 12 mil habitantes. E há alguns anos atrás, todos os habitantes já sabiam que, com o aquecimento global, o aumento do nível do mar, essas ilhas elas seriam submergidas, ou seja, a água iria subir e a população teria que deixar o seu país para residir em um outro local. Mas que interessante, nesse país, nessas ilhas, não tem carro. Eles não usam um veículo. Isso significa que eles também não colaboram com o aquecimento global. Mas quando eu uso o meu carro aqui em São Paulo, sozinho para ir para o meu trabalho, sabendo que eu poderia utilizar um outro meio de transporte que colaboraria menos com o aquecimento global, isso significa que um ato meu aqui está fazendo com que a pessoa do outro lado do mundo sofra as consequências. O Deep Ecology, ele nos convida a uma reflexão, e é justamente a reflexão que a professora Junko Taniguchi está nos convidando. A minha postura como conhecedor da verdade, como religioso, para com o meio ambiente, ela é pertinente àquilo que eu acredito? Utilizo corretamente? Exemplo simples, quando eu entro para tomar um banho, quanto tempo eu tomo um banho? O quanto de água eu consumo para um banho ideal? Ou a minha preocupação é, não tem problema, o quanto de água eu consumir, eu vou pagar. E olha o pensamento, o que importa é a minha felicidade. Temos que mudar agora. Quando se fala de mudar o nosso modo de viver, significa parar de pensar apenas na minha felicidade, mas entender que o meu ato, ele pode gerar felicidade ou infelicidade para outra pessoa. Quando se fala de Deep Ecology, não sei se os senhores têm conhecimento, mas recentemente no Brasil, na bacia amazônica, um navio, ele foi parado pela polícia do nosso país, porque eles estavam levando dentro desse navio cargueiro, algo muito precioso para o seu país. Provavelmente, se eu te perguntar o que você acha que ele estava levando, você vai chutar algumas coisas e não vai chutar água. Na realidade, eles vieram até o país, carregaram o navio de água, estavam levando água sem autorização. Se eu não utilizo corretamente aquilo que eu tenho hoje, olha que interessante, a água, que é um bem comum a todas as pessoas, ela pode faltar daqui a alguns anos. E quando faltar daqui a alguns anos, se eu consumo hoje sem sabedoria, sem entender que a água é vida de Deus, eu posso dar a oportunidade para que meus filhos e meus netos não tenham a oportunidade de ter a mesma quantidade de água que eu tenho
para utilizar em minha vida. Um dos princípios da moralidade ecológica é justamente respeito à ética intergerações. Isso significa, ao lidar com a questão ambiental, eu preciso entender que os meus atos hoje podem causar prejuízo. Não apenas hoje, na minha vida e na vida das pessoas, mas prejuízos maiores na vida daqueles que estão para nascer. E é essa reflexão que a professora Junko Taniguchi nos convida a fazer. Para nós, adeptos da Seitonei, quando se fala de meio ambiente, precisamos entender que tudo é vida de Deus. Tudo é vida de Deus. Assim, a água que você utiliza é vida de Deus. A roupa que você utiliza é vida de Deus. A energia que você utiliza é vida de Deus. Ou seja, tudo de bens materiais que você tem é manifestação da vida de Deus. Mas aí mudar o modo de viver significa, a minha televisão quebrou. Eu jogo fora, desfaço e compro uma nova. Não, não. Eu preciso entender que, se tudo é vida de Deus, não é porque a minha TV quebrou que eu tenho que trocar por uma outra. Eu posso consertar a minha TV e vivificar a minha TV. Nesse sentido, mudar o nosso modo de agir, ele está condizente com entender que somos manifestação da vida de Deus. Vou dar alguns exemplos quando se fala de condições climáticas, de problemas ambientais. Os amigos que descem aqui para a Baixada Santista sabem que no verão há uma quantidade excessiva de parentes da água viva. Não é água viva, mas está surgindo na Baixada Santista parentes de água viva em quantidade excessiva, onde muitas pessoas estão sendo feridas, acabam sendo tocadas pela água viva pela quantidade excessiva de águas vivas. Não era algo natural aqui na Baixada. Vai para Santa Catarina, há uma incidência de ventos bem mais fortes do que o normal. E em algumas regiões do país, que interessante, há as 4 estações no mesmo dia, primavera, verão, outono e inverno, no mesmo dia. Você sai de casa com frio, no meio do dia está com calor e assim sucessivamente. Ou seja, a nossa maneira de agir, a nossa postura para com o meio ambiente, ela precisa ser modificada. E modificada significa eu entender que tudo é manifestação da vida de Deus e sair do princípio de que eu vivo para eu sou vivificado. Tudo que eu recebo é manifestação da vida de Deus e tudo aquilo que eu recebo faz com que eu seja vivificado. Continuando, ela diz: após a Revolução Industrial do século XVIII, com atividades industriais que consomem energia em grande quantidade, a humanidade vem destruindo as florestas. Como consequência, aumentaram rapidamente os gases que elevam a temperatura da Terra, causando aquecimento global. Com isso, a temperatura dos oceanos se eleva, aumentando o volume de água que evapora dos mares, bem como a ocorrência de tufões e furacões cada vez maiores, por causa da energia de ascensão dos vapores da água armazenada. Olha que interessante. A partir da década do século XVIII, após a Revolução Industrial. Ou seja, qual era a proposta? Tudo que se produz é para nos proporcionar felicidade. O pensamento era proporcionar felicidade a todos os seres humanos, mas em contrapartida não enxergar na floresta algo como vida de Deus, mas a floresta era algo que era observado como algo que vai servir para proporcionar felicidade a todos os seres humanos. É um exemplo. Alimentação à base de carne. Temos alguns livros dentro da Seitonei que falam sobre a alimentação à base de carne. Não estamos aqui querendo dizer você tem que parar de comer carne, mas se você come carne 7 dias por semana, pode reduzir para 5, para 4, e você também vai estar colaborando para a preservação ambiental. Alguns exemplos. Alimentação à base de carne. Dentro da literatura da Seitonei lá está escrito, quando o animal ele vem a falecer, ele cria uma toxina por não aceitar a morte, e a pessoa quando come carne, ela está ingerindo também esta toxina. Ou seja, pela própria questão da manutenção da saúde, os especialistas já dizem que a alimentação à base de carne ela poderia ser evitada. Mas aí um outro aspecto, um aspecto ambiental. A criação de cabeças de gado, ok? Os excrementos de gado, se a quantidade é muito grande, eles são jogados no solo. E ao serem jogados no solo, vão contaminar os lençóis freáticos. Mas aí tem outro aspecto que colabora com o aquecimento global. Quando o gado ele emite o pum, há um gás conhecido como gás metano, que colabora com o aquecimento global bem mais vezes. Isso significa, cada vez que consumimos constantemente a carne bovina, estamos colaborando também com o aquecimento global. O convite aqui para todos nós
é entendermos que o nosso papel, quando se fala de pessoas que conhecem a verdade, é começarmos a inserir em nosso dia a dia mudança na nossa postura, no nosso modo de viver. Se quebrar, se tornar obsoleto, ou seja, não é basta comprar um novo. Vamos vivificar e buscar consertar para que possamos ver naquilo que temos a manifestação da vida de Deus. O professor Masaharu Taniguchi diz, precisamos refrear o ímpeto consumista. Como se vende uma imagem de que se está ruim, joga fora e pega um novo, não percebemos que cada vez que descartamos, colaboramos também para a poluição ambiental. A proposta para todos nós é que possamos, através dos nossos atos, perceber que o meu ato hoje, na questão ambiental, ele pode estar levando felicidade a essa geração ou felicidade às futuras gerações. Mas, do mesmo modo, para que possamos reflexionar que o meu ato, através do meu dia a dia, ele pode estar gerando a infelicidade para essa geração, uma infelicidade para a futura geração. O Prêmio Nobel da Paz de 2004, o nome dela, Wangari Maathai, uma queniana. E ela fecha uma entrevista com a seguinte pergunta, e aí para todos nós, queridos amigos, de que forma podemos colaborar para diminuir as catástrofes ambientais? Gostaria de fechar essa palestra com a mesma pergunta da senhora Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz de 2004. Quando teremos consciência de que todos estamos no mesmo planeta? Quando teremos consciência de que todos estamos no mesmo planeta? Ao adquirir essa consciência, que possamos perceber que os nossos atos têm que ser condizentes com aquilo que acreditamos, para que possamos, através dos nossos atos, vivificar o que precisa ser vivificado e proporcionar felicidade aos que estão e àqueles que irão chegar. Que Deus abençoe a todos. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seichonoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seichonoye. Os acordes musicais da Seichonoye são feitos para os ouvidos da alma. Sob inspiração divina, as composições são recados de Deus ao coração de seus filhos. Acompanhe, a partir deste instante, o videoclipe do hino sagrado Habitantes da Terra. Globo terrestre, terra perfeita, é a morada de todos nós. Reverenciamos o mesmo sol e repousamos sobre o mesmo luar. Mesmo diferindo idioma e o país, somos envolvidos pelo amor fraternal. O céu azul e o oceano azul, todas as belezas da face da terra, para preservarmos e mantê-las tão belas, basta seguirmos a vontade de Deus. Globo terrestre, terra perfeita, é a morada de todos nós. Mesmo habitante das terras geladas, mesmo habitante do cálido deserto, quando reconhecem que são filhos de Deus, são envolvidos pelo amor fraternal. Para tornar este mundo mais feliz, não vamos voltar
pessoa se torna mantenedora desse programa, potencializa os seus esforços. Algo novo acontece, ela prospera, recupera a paz e a saúde e passa a fluir pela vida com mais recursos e serenidade. Isso normalmente ocorre porque a alegria que ela ajuda a proporcionar a milhares de pessoas, viabilizando a transmissão de mensagens que iluminam lares, voltam em dobro devido à lei de dá e receberás. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe como se tornar um mantenedor desse programa, tá bom? Desde já, agradeço a sua contribuição, você que já é mantenedor do programa Seitonei na TV e você que está aí com certeza incentivado, agradecemos de coração. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso ter sua companhia em mais um programa Seitonei, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E o estado de espírito de quem ora se torna mais sereno e acaba por criar um destino feliz. Então, vamos agora ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Que as bênçãos de Deus alcancem você e toda a sua família. Um abraço. Tchau, tchau.